Boa noite a todos. Que Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui. Com certeza, nós escolhemos, como cantamos naquele hino, o melhor lugar do mundo para estarmos nessa noite. Estamos vivendo o final do ano, né? Estamos aí diante de mais um Natal, diante de mais um 25 de dezembro. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, ver o que Deus tem para nos falar acerca dessa data, a sua importância, o que isso significa para você e para mim. Então, eu quero convidar vocês a inclinarmos a cabeça para dirigirmos uma oração a Deus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. Louvado seja o teu nome, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos agora diante da tua presença, diante do teu trono de graça, para te pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, Senhor. Que os nossos pecados sejam perdoados, Pai, para que Ele, o Espírito Santo, possa fazer morada em nós, para que a tua palavra, Senhor, venha diretamente do teu trono de graça e satisfaça, Senhor, a necessidade de cada coração, de cada mente, Senhor, de cada filho teu que aqui veio nessa noite. Vem estar conosco, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, no capítulo 7, onde nós vamos ler um verso que fala, um texto, melhor dizendo, que fala da data que nós estamos vivendo. O contexto desse texto é o seguinte: nós vamos ler o texto de Isaías 7, verso 1 a 14, mas não vamos ler todos os versículos, vamos nos concentrar em alguns deles. Mas o contexto é que Israel havia acabado de se dividir em dois reinos. O reino do norte, Israel, com 10 tribos, o rei Peca, né? E o reino do sul, Judá, com o rei Acás, um rei bastante jovem, que assumiu o trono com 20 anos de idade, mas que foi um péssimo rei para Judá. E o contexto aqui é que o reino de Israel, o reino maior, o reino do norte, se uniu ao rei da Síria, ou melhor, da Pérsia, da Síria. Se uniu ao rei da Síria, e os dois, numa coligação militar, declararam guerra ao reino do sul, ao reino menor. E isso deixou Judá e o rei Acás desesperados, apavorados. E é nessa situação que Deus, através do profeta Isaías, intervém nessa história, após essa guerra ser declarada. E lá nós lemos assim, no verso 3, disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, que era o rei da Síria, e do filho de Remalias, o rei de Israel, Peca. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Ou seja, Deus, através de Isaías,
confortou o coração do rei Acás e do povo judeu, do reino do sul. E ele, inclusive, diz para Acás pedir um sinal para Deus, mas Acás, numa manifestação de falsa humildade, não concorda. Então, dentro desse contexto, o próprio Deus dá um sinal para aquela situação que era iminente. A guerra declarada por Israel e pela Síria contra Judá. E Deus diz assim, lá no verso 14, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A situação ali, para Judá, era desesperadora, porque Judá militarmente era muito insignificante e seriam 2 reinos contra eles. E era uma situação iminente. O que surpreende nesse texto é que a solução apresentada por Deus só iria acontecer cerca de 740 anos depois. Deus conforta e consola Judá, dizendo que nada daquilo ia acontecer e que a virgem conceberia e que nasceria um filho homem, um menino, e que o nome dele seria Emanuel. Só que isso só aconteceria 740 anos depois. Isso é uma lição para nós, né? Quando nós queremos soluções, respostas e saídas imediatas. E aqui Deus nos ensina a esse respeito. Aí quando nós vamos para o livro de Gálatas, no capítulo 4, nós vemos quando isso efetivamente aconteceu. Capítulo 4, verso 4. Lá está escrito assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando foi que veio a solução que já havia sido anunciada há muitos séculos atrás, lá no Éden. Lá em Gênesis 3,15, onde nós encontramos a primeira profecia da Bíblia, quando Deus promete que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, ou seja, que viria o Messias. Quando que ele veio? A Bíblia diz que ele veio quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o fim do tempo, o tempo exato, o tempo ideal para o nascimento de Jesus. Foi lá que tudo aconteceu. E nós vemos aqui que a Bíblia nos diz, ao a Bíblia destacar a plenitude do tempo, nós vemos que as coisas só acontecem, isso você sabe, você tem vivido isso no teu dia a dia, eu também. As coisas só acontecem segundo o querer de Deus, o mandar de Deus. Né? E outra coisa que me chama a atenção, e com certeza de todos nós também, é que Deus nunca se atrasa, é que Deus nunca se antecipa. O relógio de Deus funciona perfeitamente. As coisas acontecem quando devem acontecer. A plenitude do tempo aqui para o nascimento de Jesus era uma situação muito parecida com essa que nós estamos vivendo hoje. Dá para fazer um paralelo perfeito sobre as duas épocas, a época em que Jesus nasceu e a época que nós estamos vivendo hoje. Naquela época, Alexandre Magno tinha promovido uma espécie de globalização
submetendo a civilização da época à cultura do Império Helenístico. As estradas, esse império, que era o Império Romano, era o único que dominava todo o mundo da época. E o sistema de estradas, de correios, funcionava perfeitamente. Todas as estradas saíam da capital e chegavam a todas as regiões da terra, daquele império. O correio era perfeito para facilitar no envio de correspondência e para que o evangelho também, assim como as viagens por essas estradas, pudesse ser pregado, assim como está acontecendo hoje. Os deuses pagãos, as religiões pagãs, estavam caindo em descrédito, porque esses deuses, eles não protegiam. As pessoas já tinham entendido que eles não funcionavam, eles não protegiam seus adoradores. E as pessoas estavam em busca de uma religião mais consistente, de uma religião, de um relacionamento com Deus que lhe desse respostas e que desse sentido às suas vidas. E o mal provocado por Satanás estava no topo, estava no ápice. A humanidade estava completamente degenerada e depravada, ela precisava de renovação. Outra situação que estava acontecendo aqui na plenitude do tempo é que a Bíblia hebraica já havia sido traduzida para o grego, que era uma língua falada amplamente por todas as pessoas. Então, as pessoas tinham agora mais acesso aos ensinamentos de Deus. Sem falar que o povo judeu divulgou amplamente a esperança da vinda do Messias e estava preparado para o nascimento de Jesus. E assim Jesus nasceu. E quando as condições do nosso mundo atingirem também a plenitude do tempo, Jesus vai voltar. Nós esperamos há tantos anos e sabemos que tantos e tantos milhões já morreram nessa esperança, né? E nada aconteceu. Mas Jesus nunca demora à toa. Aliás, ele nunca se atrasa. Quando Jesus demora, aos nossos olhos, é porque ele tem alguma coisa muito melhor para nos dar. Haja visto na situação de Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Se Jesus tivesse vindo quando Lázaro estava doente, ele teria devolvido a vida para Lázaro. A saúde. E como ele chegou 4 dias depois, ele devolveu a vida. E é assim. Quando Jesus demora, ele sempre tem alguma coisa melhor para nos dar. Confie nisso, experimente isso e viva isso. Lá em Mateus 1:23, nós vamos até lá, nós vamos ter mais informação, Deus nos dá mais detalhes sobre o menino que nasceu. No capítulo 1, verso 23 de Mateus, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Até aqui é a repetição de Isaías 7,14. Só que a Bíblia acrescenta Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel significa que Jesus não é um semideus, ou não é somente o Filho de Deus, ele também é Deus. Emanuel significa que ele está conosco. Ele está conosco hoje aqui, e mesmo quando ele estava partindo, mesmo quando ele estava indo para o céu, ele prometeu que ia ficar. Isso a gente encontra lá em Mateus 28, verso 20, quando ele diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Enquanto ele esteve aqui nessa terra, era possível vê-lo na montanha, pregando o famoso Sermão da Montanha, junto a um lago, em Cafarnaum, em lugares determinados. Hoje nós não vemos, não ouvimos, mas ele está conosco. Ele está com cada um de nós. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Porque a partir do momento que nós tivermos essa certeza, nós vamos passar a viver diferente. Nós vamos falar diferente, nós vamos agir diferente, nós vamos reagir diferente, nós vamos comer diferente. Tudo na nossa vida vai estar mais de acordo com aquilo que Deus idealizou para nós, com aquilo que Deus sonhou para nós. Uma coisa que precisa ser destacada nessa questão do Emanuel, Deus conosco, é o extremo do amor de Deus. Jesus não veio a essa terra somente para morrer por nós. O amor mais extremo, o amor mais primário e mais grandioso de Deus foi permitir que Jesus nascesse aqui como um de nós. A cruz, o que aconteceu na cruz, vem depois. A importância maior, a manifestação maior do amor de Deus se dá no fato dele permitir que o Filho nascesse aqui assumindo a natureza humana. Jesus não simulou uma natureza humana. Ele, de fato, sendo Deus, também era homem. E foi como o homem que ele enfrentou o dia a dia dele. Ele só usava a natureza divina para fazer milagres. Por isso ele passava noites e noites em oração. E dali ele saía revestido de grande poder, porque a missão dele aqui era nos mostrar o Pai. Mostrar o amor de Deus, o conhecimento de Deus. Então, Deus é um Deus doador. Deus Pai deu seu Filho e Jesus deu a sua vida. Mas antes, ele passou pela humilhação tremenda de assumir a forma humana, de assumir a nossa humanidade e, pior ainda, a nossa hereditariedade. Por isso ele sofreu como nós sofremos, ele passou por desafios como nós passamos, por decepções, por frustrações, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado. E Jesus, apesar de ter a natureza humana, ele não foi infectado pelo pecado, mas ele era profundamente afetado pelo pecado. Nós vemos na Bíblia várias situações em que Deus nos relata que Jesus chorou. Jesus sofria profundamente na presença do pecado. E foi isso que matou Jesus, não foi a cruz. Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. O que matou Jesus foi a separação do Pai e foi também porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Imagine a angústia, imagine a tristeza. Já seria uma humilhação tremenda se Jesus tivesse assumido a natureza humana, mesmo antes de Adão pecar, porque Jesus é Deus. Agora, quando ele assumiu a natureza humana, a humanidade estava sob o fardo, sob o peso de 4.000 anos de pecado. Ela estava desconfigurada. Não havia mais nenhuma semelhança com Deus. A humanidade estava depravada pelo pecado, deformada, como nós estamos hoje. Quando nós olhamos para nós, ou melhor, quando nós vivemos na presença de Deus, é como estar na presença dessas luzes aqui. Elas quase que cegam.
Elas são muito fortes. E na presença da luz, as imperfeições aparecem. E é por isso que nós precisamos de relacionamento com esse Jesus. Porque na presença dele, nós enxergamos quem nós somos. E nós enxergamos o quanto nós precisamos dele. O quanto nós precisamos ser dependentes dele. A Bíblia está recheada de ensinamentos nesse sentido. Jesus chega a dizer para Nicodemos que se nós não nascermos de novo, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Isso significa, como eu digo sempre lá na nossa salinha de estudos bíblicos, que nada do que existe aqui presta. Deus precisa fazer tudo de novo. Se não houver mudança, se não houver santificação, vai haver perdição. Foi para isso que Jesus nasceu aqui. Deus deu o seu Filho amado para nos mostrar, para nos dar o modelo perfeito da criação. Aquele que é santo, é moralmente perfeito. Ele é tão santo, ele é tão puro, que ele resplandece. Por isso nós precisamos estar na presença dele, constantemente. Porque só assim é que nós vamos ser mudados, só assim é que nós vamos ser transformados. Só assim o plano da salvação vai ser eficaz na nossa vida. Nós precisamos de mudança. E final de ano é uma época excelente para isso. Final de ano, as empresas fazem balanço. E é hora de nós fazermos balanço na nossa vida também. Nós não podemos nos conformar com a nossa espiritualidade. Ainda não está bom. Porque lá em Gênesis 1:29, Deus mostra qual é o objetivo de Deus para a nossa vida. Lá no começo, lá na criação. E se você for lá, você vai ler. Talvez até você já saiba de cor. Melhor, Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que eu fui criada. Por isso, nós não podemos estacionar, nós não podemos estagnar. Nós precisamos estabelecer objetivos e prioridades elevadas para nós. Porque é isso que Deus quer para nós. Agora, quando nós olhamos para Jesus, a luz do mundo, a Bíblia diz que ele é como um sol. Ele é o sol da justiça, ele resplandece a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o brilho, é a luz que Deus emite por ser santo. Infinitamente santo. Deus é santo. Nós falamos muito sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, mas pouco se fala sobre a santidade de Deus. Deus é santo. E ele nos criou à imagem e semelhança dele. O que é que resta em nós dessa imagem e semelhança? Olha para nós. Olha a nossa estatura, já começa por aí. Segundo os teólogos, Adão era um homem de cerca de 4 metros de altura. Deveria ter um peso proporcional de 900 quilos. Tinha uma capacidade intelectual de 100%, uma visão telescópica e microscópica. Entendia, compreendia todas as coisas. E, mesmo tendo pecado, foi criado tão perfeito que ainda viveu 930 anos. Olha para nós.
Não sei se tem alguém aqui com 1,90 m. 2 metros, acho mais difícil. Quanto é que nós vivemos hoje? Hoje, no Brasil, a média de vida aumentou. São 75 anos. Mas nada se compara àquilo que Deus sonhou para nós. Só na nossa aparência já se observa que hoje nós não somos nem uma caricatura daquilo que Deus criou. E é preciso voltar ao começo, é preciso voltar ao início. Nós precisamos permitir que Deus habite em nós de tal maneira que o seu caráter seja reproduzido na nossa vida. Porque esse é o sonho de Deus para nós. É esse o ideal de Deus. É para isso que nós fomos criados por Deus. Deus não quer anular a nossa personalidade. Personalidade é individual. O que Deus quer é nos fazer parecidos com Ele, desenvolver em nós um caráter semelhante ao dele, ou seja, nos fazer gostar das mesmas coisas que Ele gosta, falar da mesma forma que Ele fala, viver da forma como Ele vive. E isso não é alguma coisa que aconteça automaticamente. Nós tivemos aqui um batismo no sábado, e eu fico feliz da vida quando tem batismo, porque naquelas vidas eu vejo, é isso que Deus coloca no meu coração, que o sacrifício de Jesus naquelas vidas não foi em vão. E é isso que eu digo baixinho para Deus ali, enquanto eu estou lá do outro lado, vendo quem ali, ajudando as pessoas a entrar e a sair do tanque, cuidando deles, pelo carinho e pelo amor que a gente tem por eles. É isso que eu digo para Jesus. Está vendo, Senhor? Na vida desses, o teu sacrifício não foi em vão. E eu acho que nessa hora, Jesus sorri. E é isso, esse é um dos motivos que me faz fazer o trabalho que eu faço. Porque eu acho que esse Deus chora muito. Isso é coisa minha, isso é coisa da Rita. Eu acho que Deus chora muito quando Ele olha para nós e vê criaturas criadas por Ele, a sua imagem e a sua semelhança, fazendo o que nós fazemos, dizendo o que nós dizemos, pensando o que nós pensamos. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos a perfeição, a santidade, a bondade, a majestade, o poder, um amor que nós somos incapazes de sentir e muito mais de compreender. Porque é muito fácil amar quem nos ama. Mas Deus nos amou, o que diz a Bíblia? Quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando nós olhamos para Deus, eu acho que era Lutero que dizia isso. Quando ele olhava para ele não via como se salvar. Mas quando ele olhava para Deus, ele não via como se perder. Porque Jesus é plenamente capacitado para transformar toda e qualquer vida. Ele pode perdoar qualquer pecado. Agora, eu tenho que querer. Eu tenho que decidir. Nós estávamos falando do batismo. Esses que foram batizados no sábado passado, no dia 16, o que a gente ensina para eles é o seguinte, até a gente brinca muito nesse sentido, que se morresse dentro do tanque batismal seria o ideal, porque se morrer ali, morre salvo. Tem todos os pecados perdoados. Agora, a questão é a continuação. A salvação do sábado não serve para o domingo.
A salvação de hoje não serve para amanhã. Eu preciso todos os dias, ir aos pés de Jesus. É preciso que Jesus nasça todos os dias na minha vida. Isso que é o sentido do Natal. Esse é o verdadeiro Natal. Talvez seja por isso que nós não sabemos a data em que Jesus nasceu. Mas uma certeza nós temos: não foi 25 de dezembro. A origem dessa data é bastante controversa, mas a questão é que nós não celebramos a data. Nós celebramos o evento. Na plenitude dos tempos, veio Emanuel, o Deus conosco, para nos transformar, para nos santificar, para nos ensinar como vivermos ainda aqui nesse mundo pelos valores, pelos padrões e prioridades lá do céu. Porque é para lá que nós vamos. E é para isso que Jesus veio, para nos transformar antes de irmos para o céu. E teria muito mais coisas para falar sobre isso, mas o relógio corre bastante e a gente tem que resumir. Mas quando nós olhamos para Deus, na sua infinita majestade, na sua santidade, com o seu amor incondicional, o amor ágape, o amor do qual nós tanto precisamos e que falta tanto entre nós. E é por isso que nós sofremos, pela falta do amor entre nós. Não do amor de Deus. Deus está de braços abertos. Aí quando nós vamos em Jeremias 2:22, nós lemos lá que nós não, sozinhos nós não podemos resolver a situação do pecado. Que nós não podemos, Deus diz, você pode mergulhar num barril de potassa, você pode se lavar com sal grosso, você não vai conseguir tirar a mancha do pecado. Ou seja, nós sozinhos não mudamos a nossa inclinação para o mal. Nós sozinhos não temos condição nenhuma de mudar a nossa natureza pecaminosa. Então, como é que isso pode acontecer? Como eu já falei, o caráter de Jesus não vai ser reproduzido em nós por imitação, mas sim pela habitação. Foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar que se nós permitirmos que a divindade habite na nossa humanidade, nós vamos ser aquilo que Deus sonhou para nós. E é disso que nós dependemos, é disso que nós precisamos. Nós hoje, com toda essa tecnologia, nós vivemos online, vivemos conectados. É uma coisa, para os mais antigos, como eu, chega a ser uma coisa triste, porque se perdeu muito do relacionamento. As pessoas não conversam mais, as pessoas não se olham mais, as pessoas não se telefonam mais. Né? Agora é só WhatsApp e algumas coisas nessa linha. E para mim, pelo menos, eu acho que quando nada como ouvir a voz da pessoa, nada como olhar nos olhos da pessoa. Né? E é disso que nós precisamos, é desse tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Andar com Deus, viver com Ele, estar online com Ele, caminhar com Ele, fazer como Enoque fez. Volta e meia eu peço para Deus, eu digo, Senhor, eu quero ser como Enoque. Eu quero andar tanto contigo, eu quero viver tão intimamente contigo, que o Senhor um dia possa me levar. Assim como a Bíblia diz, que andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. É disso que nós precisamos.
Nós precisamos 24 horas por dia com Deus. Não sair de casa sem Ele, não entrar em casa sem Ele, não decidir, não escolher nada sem Ele. Bem no começo da minha vida como adventista, eu assisti uma pregação do pastor Bulhon, onde ele dizia que você não deve comprar um sapato sem perguntar para Deus: Senhor, é esse que o Senhor quer para mim? Aprenda a depender dele para tudo e em tudo. Eu desafio você a se relacionar com esse Deus, a conhecer esse Deus de perto e não se apaixonar por ele. E você sabe, quando você se apaixona, você faz tudo para ver o alvo do teu amor feliz. Você vive em função da felicidade do outro. E é isso que é cristianismo. Cristianismo não é pode, não pode, faço, não faço, vou ou não vou, uso ou não uso. Isso é consequência do meu relacionamento com Deus. O faço, não faço, o olhar para o outro, o criticar a aparência do outro, isso é moralismo. E moralismo não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é o relacionamento com Cristo. É óbvio, é claro. É claro como água. Quem é que você convida para a sua casa, hein, Maria? As pessoas que você ama, as pessoas com quem você convive. Cada um de nós é assim. Provavelmente, a maioria de nós aqui já tem uma ceia de Natal preparada, você já sabe quem são as pessoas que vão, né? O que é que elas vão levar. Quem é que Deus vai levar para a sua casa quando Jesus voltar? Aqueles que passam tempo com Ele. Aqueles que Ele conhece. Lá em Mateus 7, Ele nos fala sobre isso. Ele diz que naquele dia muitos vão de dizer: mas Senhor, olha, eu fiz tantas coisas em Teu nome, eu curei, eu orei, eu visitei, eu distribuí lanches, eu preguei, eu dei estudo bíblico. E Ele vai dizer: mas eu não conheço você. Estabeleça como prioridade para a sua vida esse relacionamento com Deus. Experimente Jesus. Experimente a beleza do Evangelho. A beleza, o centro do Evangelho é Cristo. Esse Deus que te ama tanto que foi capaz de nascer aqui como um de nós. E ainda numa deferência toda especial, Ele ainda conserva a forma humana. Porque um dia nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos ajude. Nós temos um destino. Nós temos um objetivo para a nossa vida. Nós temos um foco. Nós temos um céu a ganhar. Que nada na tua vida, nem ninguém, seja mais importante do que isso. Que a tua prioridade absoluta seja amar, conhecer esse Deus, se relacionar com Ele. Como é bom poder conversar com esse Jesus. Como é bom poder sentar no sofá lá de casa e dizer: Senhor, senta aqui comigo. Não sei quantos de vocês lembram ou estavam aqui. Eu acho que o irmão Joel e a Yara estavam. Quando o pastor Fernando nos ensinou uma vez a convidar Jesus para entrar na nossa casa. Ele disse: abra a porta da tua casa e convide Jesus para entrar. Você vai ver que experiência. Quando chegar em casa agora, abra a porta e seja gentil. Dê espaço para ele entrar. Deixe ele entrar primeiro. Experimente. Viva isso todos os dias. Declare diante de todo o céu, diante de toda a terra, a quem você pertence. Para que o sonho de Deus, o plano de Deus se cumpra na tua vida.
para que você possa dar esse presente para o aniversariante que é Jesus. Então, voltando aqui para concluir, o que é o Natal? Natal é todo dia. Nós vimos aqui esse musical de Natal, né, que nós tivemos final de semana passado. Natal, todos os dias. Jesus nascendo no nosso coração e na nossa mente, a cada dia, todos os dias. Isso que é o Natal. Que você tenha um Natal, não só um 25 de dezembro, mas um 21, 22, 23, 26, 27, 15 de agosto, 7 de setembro, enfim. Todos os dias da tua vida, que no teu coração e na tua mente seja Natal. Para que Jesus possa nascer, para que Jesus possa transformar você na sua imagem e semelhança outra vez. Para que quando vier a plenitude dos tempos e Jesus voltar pela segunda vez, todos nós possamos estar lá. Nós vamos ouvir agora uma música, o João Paulo vai cantar para nós. Preste bastante atenção na letra dessa música. Eu pedi para que ele cantasse, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós lemos e estudamos aqui nessa noite. Pense no amor de Deus por você e veja, analise o que ou quem na sua vida pode ser maior que isso. Que amor é esse, que amor é esse, tão insondável, tão imenso. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz aos céus, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Assim eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir.
Levanto minha voz aos céus, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que esse amor de Deus por nós, que nos fez nascer, que nos faz viver e que nos faz sonhar com o céu, seja tão verdadeiro, faça tão parte de nós, que nós possamos andar com Ele tão pertinho, nós possamos experimentar esse Jesus da forma mais próxima, mais constante que nós conseguirmos, para que um dia nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso privilégio, esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso destino final. Jesus vai voltar e vai nos levar com Ele. E aí, finalmente, nós iremos para casa. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Deus santo, como é bom, Senhor, poder falar contigo, poder conversar contigo, Senhor. Como é bom, Pai, derramar a nossa alma diante de Ti, nos mostrarmos como verdadeiramente nós somos, porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe melhor do que nós mesmos, do que cada um de nós precisa, Senhor. Pai querido, estende a Tua mão poderosa sobre nós. Nos abençoa, Senhor. Que Teu Santo Espírito em nós, Pai, impressione de tal forma a nossa mente e o nosso coração, que nós não tenhamos ou não vejamos mais sentido em nenhuma outra coisa, Senhor, a não ser na nossa vida contigo, Pai. Porque é isso que o Senhor nos ensina, a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Pai querido, nesse final de ano, Senhor, nos ajuda, Pai, a termos consciência das nossas reais necessidades, daquilo que realmente importa. Nos faz entender, Senhor, qual é a nossa função nesse mundo. Nós fomos criados para Te adorar e Te servir, Senhor, para a nossa própria segurança. O Senhor requer a nossa adoração. Que seja nisso, Senhor, que nós estejamos concentrados, Pai, em Ti, Pai Santo. No nosso relacionamento, na nossa entrega, Pai Santo, na nossa bem de Te servir, Pai Santo, de ser um discípulo Teu aqui nesse mundo, Pai. Coloca em nós, Senhor, cada vez mais amor por Ti, cada vez mais fé, cada vez mais confiança. E faz com que nós não nos conformemos, Senhor, com as coisas desse mundo. Que nós possamos buscar cada vez mais as coisas lá do alto. Que nós possamos nos alimentar de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é puro, de tudo que vem do Senhor. Porque é do Senhor que vem a solução e a nossa salvação. Pai Santo, nos leva em segurança a nossa casa aqui na terra, Senhor. E enquanto a plenitude dos tempos não chega, enquanto o Teu Filho Jesus não volta, Senhor, cuida de cada um de nós. Imprime em nós, Senhor, pelo Teu poder, a Tua imagem e a Tua semelhança, para que as pessoas ao olharem para nós, possam dizer, tal pai, tal filho.
que as pessoas possam te ver em nós. Como o pastor Paulo pregou algumas semanas atrás, Senhor, que nós possamos ser transparentes, que as pessoas possam te ver em nós. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e esse é o nosso presente, a nossa entrega da nossa vida em tuas mãos. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo.